Bem-vindo, seguidor, seguidora. Hoje a gente vai fazer uma live, tá? Trazendo, né, um seguidor aprovado, um aluno aprovado, tá bom? E ele vai contar pra você como é que foi a preparação dele, as estratégias que ele aplicou, como ele treinava antes, como ele treinou depois, né, pra ele chegar e bater a aprovação dele no TAF, beleza? Então vem com a gente aqui nessa live, nesse bate-papo. O Alexandre, o nosso aluno, já vai entrar aí com a gente e ele vai contar, né, como ele estava treinando antes, como ele passou a treinar, como ele chegou no dia do TAF dele, né, os treinos que ele aplicou, o que ele deixou de fazer, né, e o que ele começou a aplicar e começou a mudar os resultados dele e trouxe, né, segurança, confiança, tranquilidade e garantiu a aprovação dele, né. O TAF, ele é esse momento, né, dessa etapa da nossa preparação, assim, da nossa aprovação, né? Então, é uma etapa extremamente importante e a gente não pode vacilar, né? Imagina você tá se dedicando, tá se esforçando e chegar nessa etapa onde você tá a um passo, né, de realizar o seu sonho e aí você acabar, deixando escapar ali, né, entre os seus dedos a sua aprovação, tá bom? Então o Alexandre já chegou ali com a gente, ó, o Alexandre, né? Prestes, né? Entrou ali. Só dá um oi aqui, confirma se é você mesmo, né? O Alexandre ali com a gente, o nosso aluno, mas acredito que sim, tá bom? Dá uma boa noite aqui pra gente, a gente já vai começar o nosso bate-papo. E é isso aí, galera. Deixa ele dar um oi ali. Oi, show de bola. Ok, Alexandre, então aqui, ó, tem uma câmerazinha, tá? Então clica nessa câmerazinha aqui que você vai mandar o convite. E eu já vou aceitar aqui, aí você vai entrar aí com a gente, beleza? Nessa sexta-feira, né, trazendo um aluno, né, o Alexandre aí aprovado, né, para falar com a gente, contar como é que foi a preparação dele, como é que ele treinou. Então, Alexandre, isso aí, ó. Já vou... É aí mesmo. Isso aí, agora eu vou aceitar e você já vai entrar aí com a gente. Boa noite, professor. Tudo bem? E aí, Alexandre, beleza? Tá me ouvindo? Joia, graças a Deus. Tudo bem. Show de bola. Tá perfeito aí. Eu vou desativar aqui os comentários, tá? Para que a gente possa conversar aqui, não ficar atrapalhando ali no seu rosto. Beleza? Aí, seja bem-vindo aqui, nosso Obrigado, aluno. obrigado. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da experiência que eu vivenciei e um pouquinho, passar um pouquinho dos sentimentos que fica envolvido nisso tudo, né? Perfeito. Então, para a gente começar, Alexandre, fala, né, o seu nome, a sua cidade e o concurso, né, que você foi aprovado também. Pois é, como tu disse, eu me chamo Alexandre, eu tenho 30 anos, eu sou residente aqui em Querência, Mato Grosso, no interiorzão de Mato Grosso. Eu moro aqui desde 2015 e eu formei em Direito em 2014. E de lá para cá eu venho advogando e também venho prestando concursos, principalmente para a área da segurança pública. Já fui aprovado em outros concursos para a área da segurança pública, né? Em 2014 eu fui aprovado lá no concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso. Na época, na classificação geral, eu fiquei em terceiro lugar. Fui aprovado no TAF na época, não ingressei para advogar. Em seguida, fui aprovado em outro concurso, para o CFO, do Corpo de Bombeiro Militar do Mato Grosso também. Isso foi no ano passado, ou seja, passaram aí 5 anos, mais de 5 anos, 6 anos de advocacia. Eu prestei esse concurso para o CFO e fui aprovado. Só que, por um erro de percurso, eu não consegui aprovação no TAF, no CFO, né? Então,
sofrendo aquela bad dessa reprovação do TAF no CFO do ano passado, superei aí os 3 meses de reflexão, aí abri o concurso para o estado do Mato Grosso do Sul, na verdade, dessa vez. E aí eu fui lá, prestei o concurso novamente e passei para lá. Mas eu coloquei na minha cabeça que jamais eu voltaria a reprovar de forma equivocada, porque a gente dedica tanto tempo para preparação psicológica e a gente abre mão de preparar para o TAF, né? E isso depende de pessoas que têm conhecimento e têm experiência no ramo. E foi a partir disso que eu conheci o método RA-TAF. Para mim foi muito interessante, porque é totalmente diferente daquilo que eu fiz e fiz errado para o CFO. Na época, eu havia contratado um educador físico profissional, mas eu acredito que ele não soube me conduzir da forma da qual eu precisava, né? Inclusive, quando vocês aí da equipe RA-TAF afirmam que não é uma academia que vai te preparar, não é um crossfit que vai te preparar, eu afirmo também que não é uma academia. A academia ela pode te dar um suporte, um complemento, mas o teste de aptidão física não exige o que a academia vai te oportunizar. E eu sou prova disso. Talvez pode ser que algum outro candidato consiga tirar os números necessários para um TAF usando a academia, mas eu não consegui. Eu não sou da área da educação física, eu não sou um atleta, eu não tenho regularidade de treinos. Eu precisava simplesmente fazer alguns testes específicos e eu acabei não conseguindo treinando em academia. E após essa frustração, treinando com RA-TAF de forma específica, objetiva, acreditando aí no projeto de vocês, porque eu confesso que no começo eu fiquei angustiado. Por que eu fiquei angustiado? Porque o volume de trabalho é pequeno. Então eu fiquei angustiado, porque a academia você literalmente fadiga a musculatura ao extremo. Você sai de lá arrebentado, aquele membro específico. E o método RA-TAF não. O método RA-TAF ele traz assim um direcionamento pausado, a conta-gotas. E você vai observando essas evoluções no decorrer dos treinos. Não é imediatamente. Então você consegue dar tempo para a sua musculatura oxigenar, você consegue você próprio respirar e assim te dá uma base legal. Te dá uma base legal, porque você está treinando para aquilo. Você não está treinando para outra coisa, né? Então, eu fui aprovado agora, como eu disse, no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso do Sul e prestei o concurso lá. Prestei, na verdade, o teste físico. Foi agora na segunda-feira, no dia 31, no dia 31, na segunda-feira. E obtive a aptidão. O que foi mais pesado para mim? A corrida. A corrida eu tive muita dificuldade. Atribuo a que isso? Atribuo a minha própria displicência em treinar, porque a corrida eu não foquei naquilo que o método RA-TAF trouxe, que eram aqueles treinos educativos, que eram os tiros, que era intercalar a dinâmica da corrida. Eu não treinei dessa forma, porque eu estava preocupado com aquela reprovação que eu tive no concurso passado, que foi na barra fixa. Então, eu foquei muito na barra fixa. Eu dediquei demais na barra fixa. Por quê? Porque aquilo ali era uma trave que criou na minha cabeça e eu precisava superar aquilo. E quase eu fiquei na corrida. A barra eu passei satisfatoriamente e quase que eu fiquei na corrida. Por muito pouco. O pessoal gravou o vídeo aí da minha
bateria. E na última curva do oval, eu consegui ver o cronômetro digital, estava marcando 11 minutos e 38 segundos. E todo mundo gritando, corre, não para, vai dar tempo, corre. E eu já estava fadigado, eu estava exausto. Parei de correr. E aí eu escutei todo mundo vibrando. Pessoal, corre, 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 não dá tempo mais. E eu tirei energia não sei da onde e consegui terminar, mas em cima dos 12 minutos. E isso, para mim, hoje é satisfatório falar, mas no momento é péssimo. É péssimo. Porque você passar sempre na trave, sempre na ponta ali, é péssimo. Então, a gente tem que se preparar sempre para o pior. E naquele momento ali, eu não estava preparado efetivamente. E eu fui com a alma e o coração ali. E graças a Deus deu certo, né? Mas essa é uma experiência inicial que eu consigo passar. Show, bacana. Legal que você, assim, tem várias... Você já tem uma carga, assim, né, de... Né? Não foi o seu primeiro TAF, né? Então, você já tinha feito o outro, fez o outro, né? Então, você tem essa carga de experiência, você já tinha feito um treinamento, né? Você já tinha passado realmente por essa situação que é o TAF. E aí você consegue comparar, né? A forma que você treinou antes, a forma que você treinou agora, ver as suas dificuldades, ver como deve ser o treinamento, né? Que ele é diferente de um treinamento tradicional. E o importante, como você comentou, é essa consciência de que o treinamento ele é diferente, né? E você, infelizmente, acabou sentindo na pele isso, né? Que realmente é diferente. E muitos candidatos, eles acabam, eu sempre falo assim nas lives, né? Meu, não pague o preço, né? Não pague para ver. Não pague para ver. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que é um ponto assim, eu sei que é hoje, né? Hoje você está vitorioso, assim, vamos dizer, né? Mas assim, no momento é muito sofrido, né? Como você comentou ali, os Sim, 3 meses que você passou ali, né? Só você sabe o que você passou naquela situação por não ter, assim, né? Talvez, como você comentou, a melhor orientação, né? Eu falo, não é porque você não consegue, não é porque você tem uma limitação. Muitas vezes o aluno, o seguidor tá ali, tá treinando, tá se dedicando, e ele fala, acho que isso aí não é para mim, porque eu tô tendo muita dificuldade. Acho que não é para mim isso aí, eu vou abandonar, né? E eu falo, não é porque você não é para você, é porque você não tá fazendo do jeito certo. Então, por mais que dói assim, né? Mas hoje você tá vitorioso, queria que você entrasse um pouquinho mais assim nesses detalhes, né? De como foi sofrido para você, o que você passou, o que naquele momento você, pô, era a sua aprovação e passou ali entre os seus dedos, né? Por exatamente. questão de preparação, né? O que acontece? Quando eu aprovei na prova objetiva para o CFO, para mim foi uma surpresa. Muito embora eu estivesse preparando para aquele concurso, a gente se auto-sabota. E eu me sabotei muito, porque eu não estava acreditando no meu potencial para o concurso do CFO, do Corpo de Bombeiro, que eu prestei no ano passado. E aí, quando eu aprovei, eu acabei pegando Covid, né? Peguei Covid logo depois daquela pandemia pesada. Não peguei no meio do olho do furacão, peguei bem depois. E aí, assim, eu estava fazendo uns treinos leves em casa, uns treinos tranquilos, sem um direcionamento de um profissional. E aí eu peguei Covid depois da prova, que foi em janeiro. Fiquei lá uns 2, 3 meses sem treinar, porque é impossível treinar você ali tendo Covid, pós-Covid. E aí, o que acontece? Eu voltei gradativamente a correr em casa, na porta de casa, fazer alguns exercícios com o uso do peso do próprio corpo, mas eu achei que estava pouco para o tamanho que é esse concurso público do CFO. Eu achei que era pouco. Eu estava batendo já os números da corrida, abdominal, flexão, a barra ainda não, mas eu estava magrinho, então estava legal, dava para eu chegar. E aí o que acontece? Eu, como moro no interior, o meu cunhado também passou no concurso, mas era para soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso.
O meu cunhado veio passar uns dias com a gente aqui na minha casa, no interior. E aí ele falou, Alexandre, vamos para Cuiabá, vamos treinar comigo lá. Lá tem academia Smart Fit, vamos treinar comigo, tal, tal, tal. Aí o que, que eu pensei? Eu falei, não, eu preciso treinar. Eu estou treinando sem direcionamento, sem uso de aparelho nenhum. Eu preciso treinar, eu preciso investir. É o CFO, porra. E aí foi que eu decidi com a minha esposa, quase 2 meses antes do TAF, ir para Cuiabá e ficar lá, próximo dos meus pais e treinando com meu cunhado. E aí eu fui para lá e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque lá eu conheci, eu voltei a reencontrar esse amigo meu de infância, que ele é personal e é educador físico. E ele falou, Alexandre, eu vou te preparar. Nós vamos para a academia, eu vou te preparar. E cheguei lá e comecei a puxar ferro, puxar ferro, puxar ferro. E progressão, pegava carga leve, ia até o máximo onde eu não conseguia, fadigado, arrebentado. Alexandre, eu vou te passar uns negocinhos para você tomar, você vai ficar, ó, top. Comecei a tomar, comecei a inflar, que era o que eu não precisava. Eu precisava secar, eu precisava perder peso, eu precisava ter agilidade, eu precisava ter desempenho. Eu não precisava ter musculatura exposta, eu não precisava ter hipertrofia, eu precisava fazer aquilo ali que não é necessariamente um cara musculoso que faz, mas é simplesmente a técnica que vocês dão, as dicas que vocês dão. Porque muitas vezes, igual tu disse agora há pouco, a memória muscular faz com que a gente execute aquele teste que é difícil para outras pessoas que não fazem, né? E aí acabou que eu fui, mergulhei de cabeça naquela orientação equivocada que eu tive e fui até me lesionar. Eu me lesionei que eu não conseguia sequer pisar no chão, não conseguia andar. Eu lesionei as canelas assim de uma forma tão absurda, porque eu estava tão ficcionado naquele objetivo e assim, que eu tapei os olhos para aquilo que eu estava fazendo. Que eu fiquei quase 2 meses e eu subi na barra fixa para fazer uma vez. Durante 2 meses eu fiquei puxando ferro na academia e subi uma vez na barra fixa. E aí depois que passou tudo isso, parece que você consegue tirar aquela cortina que está na sua cabeça, no seu rosto, e consegue enxergar a bobagem que fez. E aí o que, que acontece? Eu fui para o teste físico, eu já estava lá, eu falei, eu vou fazer esse teste físico. Mas eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Primeiro porque eu estava com volume grande, estava me sentindo bem, aparentemente, mas eu sabia que a barra não estava saindo. Eu precisava de 4 barras e eu não fiz 4 barras perfeitas. Eu consegui executar 4 barras, mas o avaliador contou só 2. Só 2. E eu não vou discordar do avaliador. Não vou discordar. Não foi ele que me reprovou, foi eu que reprovei. Ele simplesmente me avaliou. E eu vi a imagem, porque eles forneceram a imagem, depois de briga judicial, porque esse concurso deu muito o que falar. Eles forneceram a imagem e tudo mais, eu vi. Eu fiquei com vergonha, eu sou advogado, eu fiquei com vergonha, eu falei, vou impetrar o mandado de segurança. Mas eu fiquei com vergonha da minha execução. Não fazia sentido eu impetrar o mandado de segurança, sendo que a minha execução estava horrível. Aí todo mundo fala, não, mas cabe interpretação. Não, gente, o edital é taxativo. Ele especifica lá o que pode e o que não pode, os seus índices que você tem que alcançar. E eu não alcancei o índice. E o que, que acontece? Diferentemente desse concurso do Mato Grosso do Sul, o do Mato Grosso, se você não alcançasse o índice, você imediatamente já era desclassificado. Do Mato Grosso do Sul, não. Eles dão a alternativa de você continuar fazendo as outras etapas. E aí eles te declaram inapto e aí você recorre. Essa é a grande diferença. Então, lá, eu sequer fui para as outras baterias dos outros exercícios. Mas eu tenho consciência também que se eu fosse para a corrida,
aí eu ia terminar de lesionar mais ainda, porque 2 semanas antes eu estava à base de antibióticos e anti-inflamatórios. Eu não consegui mais sequer chegar a 500 metros de corrida. Porque eu estava muito arrebentado, literalmente arrebentado. A minha musculatura dos pés estavam todas machucadas ao extremo. Eu acordava de manhã com os pés todos enrijecidos. Horrível, coisa mais horrível no mundo, só de pensar. E assim, eu paguei para ver. Eu investi tudo que eu tinha, o meu tempo, o meu dinheiro, mas eu não soube escolher um preparatório apropriado. Eu escolhi um profissional acreditando que saberia me conduzir, ele não soube me conduzir. Então, o erro foi justamente esse, a escolha do profissional. O que mudou para o método RATAF? Mudou que vocês têm experiência de causa. O que eu notei é isso, vocês trazem pessoas que passaram pelo método e conseguiram afirmar que esse método funciona e trouxeram os números. Então, por mais que eu duvidei no início do método, você vê essas pessoas que passaram pelo método e você fala, faz sentido. E aí, gradativamente, eu comecei a ver os números. Eu comecei a melhorar, a progredir na minha barra fixa. Eu comecei a fazer vídeos. O que eu não fiz no concurso do CFO, que eu fiz muito agora, foi gravar vídeos da execução. Porque aí você começa a pontuar os erros. E isso vocês próprios trouxeram. Grava vídeo e manda para gente. Grava vídeo e manda para gente. O Gustavo vai estar lá, vai estar falando para vocês. Tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo. O que eu vou afirmar também? É igual uma comida bem feita. Não é aquele item X caro que vai te saciar mais do que um arroz e feijão. Então, o que vocês fazem é o arroz com feijão bem temperadinho. Por quê? Porque vocês sabem o que precisa fazer para alcançar o número. Vocês não extrapolam a ponto de machucar o candidato e vocês não deixam o candidato tão folgado a ponto de não evoluir. Então, eu senti muita melhora no meu desempenho e assim, de uma forma muito tranquila, a ponto de eu não ficar exausto. Então, eu ouvi muito vocês falando, não precisa treinar até a falha. O nosso método é 45 minutos, no máximo 45 minutos, a gente executa o dia. Então, realmente é verídico. Por quê? Porque não precisa mais do que isso para você se preparar. Mas aí, claro, que depende de um direcionamento e uma previsibilidade, porque eu tive tempo para treinar. Eu tive tempo para treinar e eu treinei. Eu estava fazendo já um CrossFit antes, desde o final do ano, né? E aí, no começo desse ano, eu comprei o método RATAF. Aí eu já vinha treinando e só migrei para o RATAF. E aí eu mandei mensagem para vocês e questionei. Pessoal, eu estou fazendo CrossFit. É bom? Vocês falaram, é bom. Só que não é o que você precisa. Aí eu perguntei, pessoal, eu posso conciliar CrossFit com o método? Alexandre, se você conciliar, você vai fadigar. Então, a gente orienta você não fazer CrossFit enquanto você está treinando especificamente. O que eu fiz? Eu fiz isso, eu afastei do CrossFit, mandei mensagem lá para o educador, falei, olha, eu vou focar no método que eu comprei e depois eu volto para o Cross, mas agora eu não vou fazer. Então, assim, me deu uma estrutura legal, o Cross eu gostei muito, é legal. Claro que lá eu também estava controlando a intensidade dos exercícios para não lesionar, porque o CrossFit faz muito isso, lesionar, né? Porque é muito impacto, é muito intenso, né? Então, o cara tem que cuidar, senão ele lesiona. E aí eu foquei, eu mergulhei no método que vocês trouxeram. E isso deu resultado. Eu senti muito progresso.
Claro que tinha dia que eu fazia mais, tinha dia que eu fazia menos, mas eu senti progresso. Por essa questão de eu ter reprovado, isso gera uma sensação negativa enorme na cabeça do candidato. Enorme. E eu espero que assim, o meu testemunho sirva para que os demais candidatos não façam o que eu fiz, que foi treinar errado. Porque por mais que eu estava executando os números que eu precisava da barra, eu cheguei lá em Campo Grande um dia antes e eu fui no local da prova. Eu olhei para aquela barra e eu fiquei com medo daquela porra daquela barra. E eu sabia que eu estava executando ela. Então, é horrível essa sensação de achar que você não é capaz. E essa sensação, ela nasceu na minha cabeça a partir daquela reprovação, né? Tanto é que eu cheguei na barra, eu falei, agora ou nunca. Eu não estava olhando para a corrida, eu sabia que eu não estava legal na corrida, mas eu não estava preocupado com a corrida. Porque o que me reprovou no concurso passado foi a barra. E aí eu fiz a barra de uma forma tão zen. Eu fiz aqueles números que eles exigiram lá de uma forma muito tranquila. Eu saí de lá e falei, gente, mas essa barra tá gostosa, não é possível. Olha que maneira que ela tá, que top. Foi no automático, aquela barra saiu no automático. Só que aí quando eu mergulhei na corrida, aí eu senti. Por quê? Porque eu não foquei na corrida. Então, para aqueles candidatos que não reprovaram, eles não vão ter essa coisa de selecionar aquilo que que eles têm o medo, o receio. Eles vão treinar tudo igual, então pode ser que eles alcancem melhores números do que eu alcancei na corrida. E isso é legal, porque eu acredito que se eu tivesse dedicado efetivamente e completamente para o método que o RATAF trouxe na corrida, eu acho que eu teria feito com a mesma tranquilidade que eu fiz os demais exercícios. Mas deu certo, graças a Deus. Deu certo. Saiu ali com a força da alma, a força do coração. Né? Nos últimos 30 segundos ali eu consegui dar aquela explosão que eu precisava e fazer os 2.400 em 12 minutos. Mas eu não recomendo, não recomendo. Perfeito, show de bola. Ah, muito bacana, né? Não tem nem muito o que falar assim, porque tudo que você comentou é, é pertinente, né? É tudo que é a realidade que o concurseiro, que o candidato ele passa, né? No dia a dia, nas experiências que teve em outros concursos, né? Então, muito show. Alexandre, queria perguntar para você, né, alguns pontos aqui sobre. Bom, você comentou sobre o tempo de treino, né? Queria perguntar sobre o nosso suporte, né? Você comentou sobre os vídeos e tal também, mas às vezes a pessoa compra um treinamento assim online, né? O que você tem para dizer? Você treinou lá com o personal, na academia, né? E agora você utilizou o nosso método, que é um treinamento online. E qual que é essa comparação que você faz, principalmente pelo suporte, né? Você recebia o seu treino e a questão do acompanhamento que você tinha, como você comentou com o Gustavo, né? No caso, o nosso treinador. Legal, legal. Assim, a questão do suporte, a gente aqui está tratando com pessoas adultas, então cada um sabe do seu compromisso. Então, ninguém é criança e ninguém vai ter que ser pego pela orelha para fazer aquilo que tem que fazer. Então, o que eu tenho que afirmar aqui é que se o candidato comprou aquele plano, ele tem que ler, ele tem que prestar atenção e tem que cumprir o que aquele plano está trazendo. Então, esse é o primeiro detalhe. O candidato ele tem em mente que não tem surpresa. Não é porque eu comprei o pacote que eu vou automaticamente ser aprovado. Você vai ter que se empenhar, você vai ter que suar a camisa. Então, não existe isso. E aí, a partir desse suar a camisa, se empenhar, aí você começa a tomar parâmetros. Mas a questão do suporte é até uma observação que eu faço. Eu comprei o plano, o pacote de vocês, e aí demorou para alguém me colocar no grupo que tinha esse suporte. Então, essa é a única observação que eu faço. Assim, na hora da contratação, já imediatamente, me chama lá no WhatsApp, eu vou te adicionar no grupo e tal. Demorou. Mas, e aí
eu estava displicente, porque foi aquele período de transição entre o CROSS e o RATAF, e aí levou alguns dias, e eu não sabia que tinha esse suporte. E aí, por uma conversa descontraída, alguém que estava falando comigo aí, me adicionou no grupo, e aí abriram o leque de nutricionista e o educador físico avaliando os vídeos, né? Os vídeos são legais porque você começa a criar aí um histórico e você é muito fácil você observar a evolução, se está tendo ou não. Você pegar o último vídeo que você mandou e o primeiro que você mandou. Você percebe nitidamente a diferença. Porque aí você percebe que no primeiro a execução estava feia. Você emborcando ali o quadril, você fazendo força abdominal, você dando aquela dançadinha na barra fixa, né? As pernas mexendo mais do que o necessário. E no último vídeo você percebe que você está executando de uma forma mais confiante. A palavra eu acho que é essa. A execução da barra é a questão da confiança. Mas a confiança ela é com o tempo, né? Você cria confiança com o tempo. Então, esse suporte que vocês oferecem para o aluno, esse suporte é interessante porque ele vai dando confiança. É um avaliador, é como se fosse um avaliador dizendo aquilo que você está fazendo bem e aquilo que você está fazendo mal. E o que você tem que corrigir. Então, o suporte que vocês dão é nesse sentido. Fazendo um feedback para o candidato e alertando o candidato, olha, melhor aqui, olha, melhor ali. Isso é legal, isso é legal. Então, são pequenas turmas em grupos de WhatsApp, num horário X do dia, que passam por essa conversa dinâmica ali, onde uma pessoa avalia você e você, no dia seguinte, vai corrigindo as coisas. Isso é legal, isso é legal. Show. Show de bola, perfeito. E para a gente ir mais para a parte do final agora, o que você fala, assim, o que você falaria, né? Ou para quem está se preparando, como você falou, já comentou, né? Sobre do seu testemunho e tudo mais, né? Mas assim, de uma forma mais direcionada, né? Para quem está se preparando, o que você falaria para essa pessoa, né? O candidato que ou está com dificuldade, ou está começando, ou está pensando em fazer o concurso, às vezes nem está autorizado ainda. O que você falaria para essa pessoa, né? Já que você tem todo esse histórico, né? De passou por vários staffs, vários concursos, né? Não é aquele concurseiro assim que às vezes está começando agora, assim, né? Pô, eu tô pensando em fazer o concurso, né? Com essa grande experiência aí, resultados negativos e positivos também. É bem legal, né? Porque por mais que eu tenha essa experiência, eu caí num conto do vigário. Mas eu caí no conto do vigário intencionalmente. Eu achei que era pouco aquilo que eu estava fazendo e mergulhei de cabeça num projeto errado, né? Mas a dica que eu passo para outros concurseiros, né, que estão treinando ou não estão treinando, é que para aqueles que estão treinando, continuem treinando de forma objetiva, focada, e para aqueles que não estão treinando, que comece a treinar o mais rápido possível. Eu acho que o treino físico, ele tem que ser inserido como uma matéria a ser estudada pelo candidato. Então, hoje eu vou estudar direito constitucional. Vou lá estudar 2 horinhas de direito constitucional. Maravilha. E depois? Depois eu vou estudar educação física. O que eu tenho que estudar educação física? Corrida. E no outro dia? Eu vou estudar barra. Eu acho que tem que ser dessa forma. E isso tem que ser preparado. Porque se você não preparar, talvez, se você aprovar, você não vai ter tempo de se preparar. Então, essa preparação ela vai te dar uma segurança, uma confiança muito maior. Porque você só vai ter que adequar um pouquinho mais um índice, um parâmetro. Mas você já tem uma memória muscular, você já tem
uma estrutura física, e é muito fácil você fazer essa transição, essa adequação. Agora, você partir do nada, você ser sobrepeso, você ser sedentário, e já partir para ter que executar 5, 6 barras, ter que nadar 50, 100 metros, você tem que correr 2.400, você tem que levantar carga e transportar ela, você não consegue fazer isso. Eu digo você não consegue fazer isso em 2 meses. Você pode ter uma evolução. Agora, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Né? Então, eu atribuo isso e afirmo. Pessoal, treine. Treine assim como você estuda as matérias que vai cair no concurso. Então, o treino não pode ser desprezado pelo candidato. Existe até um meme que o pessoal coloca, né? Passou na objetiva, já é militar. Não é, não é, tá? Não é. Eu digo isso por experiência, porque eu passei na objetiva e reprovei na barra. Então, não é. Depende muito de treino, esforço, dedicação, perseverança e principalmente fé. Você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que persistir, né? Então, a gente jamais pode desistir. Tem que ter pessoas que estão do nosso lado confiante, acreditando na gente, nos impulsionando para frente. Porque realmente esse mundo de concurseiro, só o concurseiro para entender mesmo, porque não faz sentido. O tanto que a gente sofre, o tanto que a gente rala para um sonho que você não consegue enxergar, porque nesse momento de candidato, tudo é incerto. O edital é incerto, as provas são incertas, porque existe milhares de bancas e centenas de avaliações, interpretações. E aí, depois que você aprova, tem a questão também de quando é que vão chamar. E aí, aquela coisa, você fica quanto tempo ali naquele limbo de será, será, será. Então, é impressionante esse mundo de concurseiro, porque é um sonho, é um estilo de vida, literalmente. Então, se o cara não está ali empenhado, focado e principalmente direcionado, ele não vai obter aprovação na objetiva, e se obter a aprovação na objetiva, ele pode cair nas demais etapas. Então, acho que tudo tem que ser considerado. E o teste físico, mais do que nunca, ele tem que estar em alta, principalmente para as carreiras da segurança pública. Porque é a base. Você vai passar na objetiva, mas lá dentro, literalmente, vai ser, acredito eu, nunca estive lá, você vai estar lá 70% físico treinando e 30% intelectual. Né? Então, o físico é importante. É importante. Perfeito. Show de bola, Alexandre. Queria agradecer, né, a sua participação aqui com a gente. Ter o seu testemunho, assim como você falou, as dificuldades que você passou, acabou reprovando e hoje, né, conquistou a aprovação. Dedicação, disciplina, todo mundo é adulto, né? Bom, você falou tudo aí, não tem. Hoje eu tirei só para escutar mesmo, né? Mas foi muito bacana porque você trouxe tudo que o candidato ele passa realmente, né? Os anseios, né? Essa insegurança, incerteza. E como você falou, fazer o que está no seu controle, né? Pô, se você sabe que você vai para um concurso, então, pô, já começa a estudar, já começa a treinar, leva a sério, né? Para você não pagar para ver, né? Eu diria que essa live, assim, seria um hashtag, assim, né? Não pague para ver. Não Eu sempre falo, né? paga para ver. Cara, Exatamente. paga para ver, cara, porque dói demais, né? Pô, é muito bacana, assim, você trazer realmente, assim, tipo, pra gente, né, compartilhar com a gente essas experiências que você, essa reprovação que você teve, essa experiência Sim. negativa. Né? Isso é muito bacana. E é isso que faz você ter o resultado que você tem hoje, a sua aprovação, né? Que foi a sua consciência lá de que olhou as suas repetições e falou, não, realmente eu não fiz, né? O avaliador, ele não foi o culpado, né? Porque
quando tem o resultado, às vezes o ser humano, ele quer transferir a culpa, né? Ah, porque a banca convocou muito rápido. Ah, porque o avaliador, né, tipo, era chatão lá e ele pegou no meu pé e me reprovou, né? Então, é o para a gente chegar onde a gente quer ter essa consciência de ter essa autorresponsabilidade, como você falou, né? O nosso método tem um suporte, né? Mas depende da pessoa, depende do aluno ali, da aluna fazer a parte dele, ir lá treinar, cumprir o treino, mandar o vídeo. Ó, tô aqui, manda o vídeo, ó, tô mandando meu vídeo, olha aqui, né? Porque, né, pô, é o seu sonho, a sua aprovação. Então você tem que correr atrás. A gente dá, né? A gente dá todo o nosso suporte ali que tá no nosso alcance, né? Mas, como você bem disse, é o adulto, né? Você correndo atrás do seu sonho e fazendo acontecer como você fez agora, né? Você, pô, treinou daquele jeito, pô, treinei errado. Agora como que eu tenho que treinar? Tava no CrossFit, mas pô, eu sei que isso não é direcionado. Vou procurar uma forma, né? Você guiou a sua aprovação, né? Você estava ali, não, agora eu vou por aqui. Agora eu vou por aqui. E aí chegou na sua aprovação. Então, só agradecer, né, esse tempo, né, que você tirou aqui. E com certeza, né, a gente vai levar a sua mensagem para muitos candidatos, né? E usar, assim, de uma forma, né, que, como a gente falou aqui, o candidato não pague para ver, né? Tipo, ele chega e ele não tem que passar por essas dificuldades, né? Ele já começar de uma forma direcionada e encurtar esse caminho da aprovação, né? Claro, claro. É bem interessante. Eu tenho uma dificuldade muito grande com questão de peso. Eu sempre fui cheinho, né? E aí, assim, hoje eu sou sobrepeso. Meu peso ideal é 79 quilos, eu tenho 85. Então, eu aprovei sendo sobrepeso, né? Então, assim, não é a questão do peso que vai dizer se você vai aprovar ou não. Eu atribuo mais a questão do empenho do próprio candidato. Então, eu busquei controlar a alimentação, eu busquei seguir aí essa orientação que o RATAF nos traz, que é lá o acompanhamento nutricionista, mas eu não perdi peso necessariamente. Essa foi uma mudança drástica que eu fiz para aquele concurso do CFO que eu prestei e reprovei. Porque lá eu fui assim, eu não comia, não mastigava nem um chiclete. Eu estava totalmente mergulhado naquele objetivo, né? E assim, alimentação super controlada, super controlada, ou seja, o estresse dominando a minha cabeça. O estresse dominando a minha cabeça. Então eu estava bitolado, por quê? Porque eu comecei a treinar focado após a aprovação na prova objetiva. Esse foi o problema, porque eu já estava estressado, porque eu tinha um prazo para o TAF, porque o TAF já estava na iminência de acontecer. E diferentemente desse TAF do Mato Grosso do Sul, o do Mato Grosso, o TAF foi logo em seguida da prova objetiva. Então não deu tempo do candidato preparar. Não deu tempo. Não deu tempo. Então aquele que estava no zero não conseguiu. E não é à toa que no CFO do Corpo de Bombeiro, 50% dos candidatos reprovaram. Foram 68 candidatos para o teste físico, entre faltosos e inaptos, deu mais de 50%, deu 53%. No final, sobrou 33 aptos e homologados no concurso. Então, foi muito pouco candidato que aprovou, o índice de reprovação foi muito grande. Eu atribuo isso à questão da falta de preparação objetiva, que é o que o método RATAF traz, né? Então, isso de treinar focado, treinar de uma forma específica, é obrigação que o candidato tem que fazer. É obrigação. E mais do que isso, eu acho que o candidato ele tem que não pode levar muita ferro e fogo, que foi o que eu fiz para essa preparação do Mato Grosso do Sul. Eu fiz os meus treinos
dentro da minha capacidade, dentro do meu limite, seguindo o direcionamento de vocês, mas sem ficar bitolado, porque a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental. A gente tem que ter um lazer, tem que ter um momento de distração, porque não podemos mergulhar tão intensamente nisso, porque acaba que o estresse atrapalha demais. Então, o que eu fiz nisso? Eu me permiti um final de semana, um lanche, mas um final de semana, um lanche, pelo amor de Deus. Ah, no outro final de semana, o treino foi bem intenso, eu me permiti uma fatia de pizza, mas uma fatia, não uma pizza inteira, né? Por quê? Porque esses pequenos prazeres justificava tudo aquilo que eu estava fazendo. E aquilo ali libertou um pouquinho o meu estresse. O candidato também, ele tem que cuidar essa questão do estresse. O estresse, ele acaba com a progressão física muscular do candidato, porque ele não consegue descansar, ele não consegue desligar. Então, se você se permitir um pouquinho, você vai ter uma saúde mental muito melhor. Talvez a sua musculatura ela vai responder melhor também, porque você vai dormir estressado, você vai ter uma noite de sono regenerativa muito melhor. E foi o que eu tinha. Por quê? Porque eu estava levando ali, estou fazendo o que eu preciso. O arroz com feijão bem temperado que a RATAF faz. Então, estou seguindo aqui o direcionamento focado deles. Ah, eu estou me matando? Não. Tá leve? Não tá. Mas também não tá pesado a ponto de me lesionar. Então, eu estou indo. Eu estou indo. E deu certo. E deu certo. Então, é justamente aí que eu trago. Eu trago que o método funciona. Ele serve. E aí vai depender do candidato, né, ser adulto e seguir aquela disciplina de todos os dias treinar. Ao menos um pouco diminuir a intensidade de bebida, de comidas supercalóricas, aumentar as noites de sono para descansar mais, tomar mais água, porque nesse mundo nosso hoje as pessoas estão cada vez menos tomando água. E isso faz muita diferença, porque a hidratação é importantíssima para a recuperação muscular e as pessoas negligenciam isso. Então, tudo isso vocês trouxeram de dicas, né? De descansar. Quanto tempo mínimo que você tem que fazer para descansar depois de uma bateria de exercício? Vocês trouxeram tudo isso para a gente. E aí, muitas vezes, o candidato ele quer extrapolar aquilo. Porque, muitas vezes, o que acontece? Ele já não tem mais tempo para treinar. Já foi pego de surpresa ali numa aprovação e não tem tempo. Aí o RATAF não vai fazer mágica. Não vai fazer mágica. Então, se você treinar com antecedência, as chances, a probabilidade de você alcançar a nota satisfatória para aprovação vai ser muito maior e de uma forma muito menos penosa. Então, é isso que eu trago. Que se o cara treinar com antecedência, ele vai fazer a execução do TAF de uma forma muito mais solta, muito mais tranquila. É isso, pessoal. É isso aí, então, Alexandre. Valeu. Cara, obrigado pela sua participação mais uma vez. Vamos conversando, né? Vamos mantendo contato e vamos para cima, né? Vamos comunicando a gente ali, né? Das próximas etapas. A gente gosta muito de, né, ver as próximas etapas, né? E acompanhando ali tudo mais nas notícias, né? E, né? Em nome da nossa equipe, a gente agradece demais e fala, né? Para você que você pode chegar onde você quiser, né? Basta você, com a sua cabeça hoje, né? Sabe o que tem que ser feito e você pode conquistar aí vários outros concursos, várias outras aprovações. Exatamente. Beleza? Nós vamos estar juntos, com certeza, em outros concursos. Eu sou um eterno concurseiro e eu vou prestar outros concursos. Esse não é o meu primeiro e não vai ser o meu último, né? Então, com certeza, no concurso do nível mais alto ainda, a gente vai estar com vocês, sim, com certeza. Porque eu acredito no projeto de vocês e dá resultado, sim. Show. Aí vamos fazer uma outra live daí de um outro concurso, né? Com Show certeza, com certeza. Mas valeu, obrigado aí pelo apoio, pelo incentivo.
E um abraço para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Valeu, Alexandre. Até Falou, até mais. mais. Tchau, tchau.